Olá, sejam bem-vindos ao 8º episódio da Conta Fecha, o podcast que começou há pouco e já está atingindo lugares que eu nem estava imaginando que ia chegar. Eu tenho recebido, várias mensagens, vários pedidos, inclusive, de participação. Esse podcast, a gente montou ele e tem recebido pessoas para falar da especialização da pessoa, mas levar para educação do comportamento financeiro. Muito se fala hoje em educação financeira, muito se fala que como investir, de como aplicar, mas eu levo para o lado do comportamento. Primeiro, vamos tratar o comportamento das pessoas, das crianças, do jovem, do adolescente, para que com o comportamento correto se tome a melhor decisão, seja para investir, seja para comprar, E hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que a gente tem nossas relações aqui fora do programa, em algumas atividades, e eu me identifico bastante com ela nesse tema. É a Clarissa. Seja bem-vinda, Clarissa. Obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui. Esse tema é muito atrativo, muito gostoso de falar, Eu que trabalho com pessoas. Então, é um tema, assim, que eu falo intrigante, muito importante, o cenário, qualquer cenário onde tem um comportamento financeiro e envolve as pessoas. Isso é muito importante. E falando de pessoas, é um assunto que dentro de todos esses anos, são 33 anos que eu estou em finanças, em gestão de pessoas. Há sempre o debate na mesa, a gente fala de cortar despesas, a gente fala, vamos cortar um pedacinho aqui do treinamento, vamos cortar um pedacinho aqui dos cursos. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que a conta fecha, gente, com treinamento, com desenvolvimento das pessoas. Por isso que a Clarissa está aqui, nós vamos falar um pouquinho disso. Como ter uma conta fechando melhor, mesmo fazendo um bastante investimento. Por quê? É o que nós estávamos falando agora há pouco, antes de entrar no ar, Por mais que você investir nas pessoas, quando ela for embora, esse investimento ficou no maior valor, que é a cultura, Clarissa? É a cultura organizacional. Então, Sérgio, como você fez a pergunta, se fecha, fecha sim. Investir nas pessoas também é proteger a empresa. Porque a empresa, ela é um trinômio muito importante que envolve. O resultado, ela vem de processos de trabalho e pessoas. Quando o processo, ele não é satisfatório, ou o problema está ligado às pessoas ou no processo, ou nos dois. Mas quando você investe em treinamento técnico, sim, tem momentos que você tem que investir em treinamento técnico e também investir em treinamento comportamental. Você estabiliza principalmente a sua rotatividade. Quando você estabiliza a sua rotatividade, você tem uma excelência no atendimento. Seja nos trabalhos burocráticos, administrativos, você ganha mais segurança nos dados, porque você mantém um talento ali e retém. E isso vem uma eficácia maior na operação, e seja no atendimento ao cliente. Porque o atendimento ao cliente, quando você tem uma rotatividade muito grande, o seu atendimento ele fica vulnerável. Ele fica vulnerável na verdade, a segurança, a padronização do atendimento. Porque muda as pessoas, a cultura também vai se perdendo. Então, a importância de você investir em pessoas é você assegurar a identidade da sua empresa. A identidade que é específica da sua empresa, é a cultura da sua empresa. E a cultura, ela é muito individualizada, porque ela está ligada ao que o dono, o proprietário, o investidor, o empreendedor, ele tem como missão, visão, valores, que são as estratégias do negócio. Certo. Então, a cultura, a sua empresa, ela tem que ser aculturada de acordo com o que ela acredita, o produto, seja o que for. Olha só, gente, o que o empresário acredita, o que ele espera, E a Clarissa, eu queria que ela comentasse aqui, até
como comentário, né, nem a resposta de uma pergunta. No passado, há 30 anos atrás, a gente só atuava com a sua área de especialização depois do problema já implantado de dentro de uma empresa, né? Exato. Hoje você traz aqui para a nossa audiência uma proposta de prevenção, né? De como... E antes de você falar disso daí, eu vou te fazer uma pergunta importante aqui que eu sempre faço Sim. de abertura e não fiz hoje, tá? Eu já fui direto às perguntas. Fala um pouco da Clarissa. Como é que a Clarissa escolheu essa profissão? Como é que você assim, qual foi o sinal? Foi uma oportunidade? Aconteceu ou é o desejo mesmo de ir para essa área? E eu acredito, assim, que é uma habilidade, Uma habilidade. é um dom, que a gente pode falar que cada um tem um dom dado por Deus, né? Uhum. E eu acredito que eu soube aproveitar. A minha primeira faculdade foi serviço social, eu fiz na PUC, em São Paulo, e eu tive o grande prazer de estudar naquele ambiente enriquecedor, que é a PUC, que tem uma história, né? Muito forte, política. Então, muitas pessoas passaram por ali, né? Isso me ajudou a ter uma visão política, né? Análise crítica, muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Vim para o Mato Grosso e atuei como assistente social por um tempo e depois migrei para a área de recursos humanos. Fiz uma especialização na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, que é entender o mecanismo natural dos grupos e atuar como coordenadora de grupos. E aí começou a minha trajetória em treinamento, em desenvolvimento. E mais tarde eu fiz psicologia. E a psicologia e o serviço social é algo muito complementar, porque o serviço social lida com o olhar da coletividade. E o psicólogo, lógico que também tem a parte organizacional, mas olha também um pouco mais da individualidade humana, da especificidade humana individual. Então, eu acredito que isso me ajuda muito, né, a fazer algumas análises, diagnóstico organizacional, e isso a minha trajetória foi se dando. Né? Eu sempre fui muito conservadora, pode-se dizer assim, né? Porque eu gosto de começar um projeto e terminar. Às vezes, projetos curtos, o recursos humanos, ele é muito profundo numa empresa. Sim. Então, eu nunca quis fazer projetos pequenos que deixasse depois os empreendedores a ver navios, porque tem que ser mais aprofundado. Então, eu comecei com consultoria, essas consultorias também tornaram-se por bastante tempo. Eu falo que hoje eu seria um PJ, né? Então, eu fiquei bastante tempo nas empresas que eu fiz consultoria. E isso tudo me deu, né, uma experiência profissional muito importante. Legal, que bom. E você falando da individualidade, né? Vou buscar aqui muito que já ouvi, né? Eu vou investir nessa pessoa e depois ele vai embora, leva tudo que eu ensinei, Sérgio, leva tudo que aprendeu. Como a gente estava falando disso agora há pouco, né? Então, assim, desenhar um processo, ele é tão mais importante do que treinar a pessoa para fazer algo técnico, não é isso, Clarissa? Verdade. Sérgio, nós estamos vivendo um momento diferenciado. O pós-Covid, ele trouxe, né, vamos colocar aí, virou uma chave humana das pessoas perderem o medo de empreender. Surgiu coisas no ambiente do trabalho, oportunidades de trabalhos, né? Hoje nós temos lá um formato diferente, que é o PJ. Hoje nós temos toda uma gama de serviços que surgiram, né? Que vamos colocar aí, Mercado Livre, essas outras, etc., lojas online, né? Sim. E que esses marketplace, vamos colocar tudo assim... bem rápido, tudo né? muito bem rápido e que também envolveu muita mão de obra.
Então, hoje, nós não conseguimos planejar a vida dos profissionais que entram na vida da gente, na vida da empresa. Então, a gente tem que olhar de uma forma que eles vão colaborar pontual para fortalecer o processo naquele momento. Então, eu estou contratando aquele profissional, para aquele momento ele tem o talento, ele tem os requisitos, mas se ele sair, ele deixou algo importante, que foi o fortalecimento do processo do trabalho. E quando a gente fala do processo, é a operação mesmo, os procedimentos, se ele foi colocado no lugar certo, com certeza, aquele processo vai evoluir. Querer ter colaboradores mais estáveis, isso é um desejo, mas isso nós não conseguimos controlar totalmente. A gente pode ajudar para que isso, a empresa, os treinamentos ajudam, os subsistemas de RH, você construir o subsistema de RH numa empresa, ajuda sim você reter talentos. E nesse momento que nós estamos agora, né, igual você acabou de falar, muitas alternativas, né? O comércio digital, a pessoa abre uma loja agora de manhã, de tarde está vendendo, ele acha que isso vai ser a solução, ele vai fazendo tentativas, né? Então ele tem passagens rápidas por uma empresa muitas vezes. Quando a gente falava do processo, eu queria só que você também falasse para a audiência, quando eu estou dizendo de desenhar um processo, ele vai desde ali daquele momento que o empresário está pensando no cargo, né? Uma das formas dele deixar isso mais livre para a equipe de RH, o que esse cargo faz? O que esse posto de trabalho faz? Quais são os momentos que ele precisa dar mais atenção, momento do mês, momento da semana, quer dizer, tudo bem descrito, o empresário vai ter mais coragem de contratar e demitir, né? Ele não vai se sentir que aquele colaborador está levando, porque está no processo. E ele vai, por competência, fazer melhores admissões. A pessoa certa para o cargo certo existe, então, e a conta fecha? Existe, a conta fecha e muito, né? A gente tem que olhar que tem cargos que precisa de uma maturidade profissional. A gente fala, né? Por isso que a gente fala o júnior é uma maturidade, muitas vezes, técnica, mas menor, uma maturidade menor e comportamental também. O que a gente fala é sobre uma maturidade pleno, já tem um conhecimento técnico um pouquinho mais avançado e também um comportamento adequado à cultura da empresa, né? Se a cultura é mais fácil pela maturidade. E o sênior, ele já vem pronto para a empresa, né? Por isso que a gente fala que os custos são diferentes, né? E às vezes eu só contrato júnior e quero um resultado de sênior. O colaborador júnior, ele tem um limite, ele está em processo de desenvolvimento. E eu não posso exigir dele um posicionamento de sênior, porque leva tempo você treinar, você desenvolver, e tempo é custo. Isso começa desde o convite, então, né, Clarissa? O convite, desde o recrutamento. Porque, de repente, você está dizendo, temos vagas, né, para tal, mas não está abrindo para que o filtro, né? É muito importante como você divulga a sua vaga no recrutamento, né? Então, que tipo de vaga que nós temos? Como que aquele cargo tem uma descrição do cargo e tem um mapeamento das competências que é necessário para aquele cargo. Hoje o trabalho da Clarissa, para um empresário que está nos assistindo, ele contempla inclusive essa parte para que a empresa que quer ter tudo isso desenvolvido internamente, o seu trabalho dá essa assessoria e ajuda ele nisso. Isso mesmo. Porque muitas vezes o que tem na empresa? Só a parte do departamento pessoal, que é a admissão e a manutenção, que a gente chama de folha de pagamento e os benefícios, e a demissão. E a área de desenvolvimento humano não tem. Então, muitas vezes, é reconhecido o Departamento de Recursos Humanos como só departamento pessoal, né? Então, quando a gente coloca uma pessoa
Mas para a área de desenvolvimento humano, aí, por exemplo, o meu trabalho é desenvolver os subsistemas de desenvolvimento humano, que é a manutenção, que é toda a questão da admissão, né, onboard dos colaboradores, inserir eles no ambiente de trabalho, é trabalhar os dados das plataformas. Tem empresa que ainda não tem plataforma, mas é uma conquista, as plataformas de RH, para você olhar os dados que essa vulnerabilidade de admissão e demissão causa, e o que está ligado a isso são os líderes que precisam de um treinamento, né? Então, é uma engrenagem, a área de desenvolvimento humano. Então, quem ainda está com uma empresa e não tem uma pessoa responsável para implantar os subsistemas, com certeza a gente fala que tá manco, né? O sistema tá manco, porque ela tá só com o departamento pessoal que cuida de toda parte burocrática do colaborador. Mas a parte humana que existe e que impacta diretamente na produtividade, no resultado da empresa, em gerar processos mais seguros, que são as pessoas, né? Isso não é visto, isso não é trabalhado, desenvolvido. Então... Gente, olha o que está surgindo aqui. Hoje nós estamos no 8º episódio, estamos recebendo aqui a Clarissa Antunes, né, uma profissional da área de humanas, uma pessoa que vê a individualidade do processo ali dos funcionários dentro de uma empresa, e ela colocou um ponto muito importante aqui, né? O empresário investe milhões nas máquinas, na tecnologia, na infraestrutura do modo geral da sua empresa, e o quadro de recursos humanos. Quanto está sendo? Como é que você está cuidando dessa individualidade? Ela traz aqui para nós hoje esse despertar, né? Num momento que no Brasil está sendo implantado, faz mais ou menos 30 dias, a NR1, que é um momento, né, que eu queria te abordar sobre isso. A NR1 traz que o empregador precisa demonstrar, agora como regra, como normativo, como o ambiente de trabalho contribui ou não contribui para os problemas mentais, para os problemas socioemocionais desse colaborador. Você pode comentar um pouquinho disso daí? Nossa. Como é que tá esse momento, essa euforia? Até eu vou colocar aqui para você. Como que o Sérgio Sarro pensa sobre a NR1? Um momento bom, né? Enquanto todos estão assustados, eu vejo bom isso. Porque até antes desse momento, já era uma obrigação do empregador saber o que a empresa colabora, né, com os problemas socioemocionais. Agora ficou com regras, né? Com um elemento até onde vai, até onde fica e quem que é responsável, né? Até para que você possa entender na entrevista admissional se esse colaborador já vem com alguma situação que precisa ser melhor interpretada, não é isso? Exato. A NR1, Sérgio, ela vem uma virada de chave. Porque a gente olha hoje, as empresas, elas olham para o risco físico do trabalhador. Né? E existe o risco psicossocial forte, mas que não era olhado e que hoje vai ser, né? Isso desde 2000, aí na verdade para já está sendo atuado a NR1 e a NR1 é uma norma regulamentadora que é que fala-se que agora é necessário o acompanhamento psicossocial do colaborador, não só o risco físico do trabalhador, né? Então, sempre foi avaliado pela medicina e saúde do trabalhador, mas não sob o ponto de vista psicossocial. Então, na verdade, tira o que estava embaixo do tapete, né? Traz o que realmente acontecia, mas que não era regulamentado.
Então, eu acredito que isso vai trazer também segurança e proteção para os empresários, porque isso vai ter o periódico, né, de toda a preparação, vai ter o periódico, vai ter todos os questionários indicando as questões que podem levar o trabalhador risco da empresa. E isso você pode se proteger contra isso, porque isso estava muito subjetivo para o empreendedor, né? Eu acredito que não seja uma burocratização. Nesse primeiro momento, assusta, porque é algo novo. Mas acredito que também, assim como o risco físico, né, vai também fluir naturalmente essa questão do risco psicossocial, da saúde mental. E isso vai trazer também proteção, tanto para o trabalhador, que também vai ter que tomar as medidas para se tratar, para se cuidar, né? E também vai normatizar para o empreendedor, que se ele fizer corretamente, tá tudo tranquilo, porque ele seguiu o que foi indicado, né? Antes estava muito subjetivo. Exatamente. E pelo lado do risco físico, né? Muitas pessoas, por estar emocionalmente abalada Abalados. por algum motivo, ele pode criar o problema físico dentro da empresa, ele pode cometer uma colisão com o veículo, ele pode colocar a mão sem intenção dentro de uma máquina. Então, assim, por isso que eu falo, a minha opinião, Sérgio Sarro, isso chega num momento muito Que interessante, precisa ser né? Que regulamentado. precisa ser regulamentado. Porque isso é algo subjetivo, né? E que muitas vezes as pessoas tratam no subjetivo. Então, quando vem para ser regulamentado, a empresa e o trabalhador ganham essa simbiose de ter o trabalhador também saber que ele precisa também, se ele não está bem, ele precisa fazer o tratamento, o que vai ser indicado pelo médico do trabalho, pelo psiquiatra, né, pela psicóloga que está ali atuando no caso, e o empreendedor, ele vai saber os caminhos que ele tem que seguir, né? Então, até para prevenção, Sim. né? E a gente vê que muitas vezes, esses dias, eu tive o prazer de olhar uma avaliação, né, de toda a questão global e veio, olha, tem que trabalhar os líderes em relação à comunicação. Veio um dado, Sim. né? Então, nós já iniciamos lá um treinamento sobre comunicação, sobre a posição do líder. Por quê? Porque a forma como o líder, para algumas pessoas, gera um impacto não positivo na sua atuação. Então, veio lá no todo o mapeamento, né, do risco, veio lá risco na comunicação dos líderes. Então, o empreendedor sabe o que tem que ser trabalhado e prevenido. Eu me lembro que eu fui líder a primeira vez em 1993, 94. Uma época que liderar era dizer o que eu queria que fosse feito. Né? Ao longo do tempo, eu precisei começar a conquistar para que fosse feito. Sim. E ao longo do tempo, ser líder, eu me transformei ao longo desse tempo de 4 vezes diferente. Eu não sei como vai ser os líderes do futuro, mas assim, eu cheguei a um momento que eu preciso inspirar as pessoas com exemplos. Eu preciso motivá-las, não é mais pedir, não é mais dar recompensa. Teve épocas que o líder era com recompensa, com salário. Hoje não é o salário que faz um liderado ele ter a motivação plena. Exato, e essa... Queria que você falasse um pouquinho dessa parte. Essa questão da liderança, né, é você servir de recurso à tua equipe, né? Então, na verdade, é servir aquela equipe de recurso, de orientação. Para quê? Para que ela realmente você consiga influenciar de uma forma profissional aquela equipe. Então, o líder e a educação de adultos fala isso, né, Sérgio? Que o exemplo, ele arrasta.
Então a equipe, a equipe ela é influenciada pelo exemplo do líder, né? E também contagiada pelo exemplo do líder. Então, hoje a gente trabalha com desenvolvimento de lideranças, a gente fala sobre. Teve um tempo que era muito estático, né? A questão da liderança, os tipos de líderes autocráticos, democráticos, laissez-faire, os líderes, né? E hoje, não, hoje a gente fala de uma liderança, uma liderança situacional, né? Líder do momento ali. Líder do momento, do que precisa. E você sabe que fala-se também já sobre a liderança dependendo da equipe que você tem. Na equipe que você tem, às vezes, você tem que ser um pouco mais, não é autoritário, mas determinar mais de uma forma mais objetiva, porque ali tem pessoas deixa eu. Não, desculpa. Tem pessoas ali que tem. Que é. Execução, por exemplo. Não, por exemplo, isso, tem uma execução imatura. Tem uma execução imatura que ela não tem repertório para tomar decisão sozinha, ela é dependente. Então, a imaturidade dela, que ela precisa ser determinada. Mas naquela mesma equipe, você tem o pleno e o sênior, que já sabem o que devem fazer, já foram orientados, já foram treinados. Né? Então, ali você pode ser um pouco mais democrático, ali você pode pedir mais opinião, porque eles têm recurso para te dar. Ali você pode ser um pouco laissez-faire, porque você não vai ficar repetindo coisas que ali você tem uma maturidade de pessoas mais madura em termos técnicos e comportamentais. Então, a gente fala sobre isso, esse líder situacional. E um empresário, né, de uma empresa, pequeno porte ou médio porte, seja lá de grande porte, né, que quer pegar esse núcleo da empresa dele, né, de pessoas, e procurar desenvolver, criar metodologias. Como é que é o primeiro passo que ele tem que ter? Ele procura um profissional como você? Dá uma dica para o empresário que está aqui te ouvindo, né? Sim. Para que ele possa tomar esse passo. Porque muitas vezes ele fala, eu tenho o meu RH. Você vai ver, ele tem o departamento de pessoal ainda lá dentro da contabilidade. Exato. Eu tenho. Ele tem uma empresa de recrutamento. Ele não tem alguém, ele só demite, contrata, seleciona. Como é que é? Isso. Fala um pouquinho para ele. Então, eu penso assim, é importante virar essa chave, né? Se arriscar em novos projetos com pessoas. Porque muitas vezes o próprio empresário fica... na verdade, é um desafio para o próprio empresário, para muitos empresários, colocar uma pessoa do RH. Não, mas não precisa só para o desenvolvimento humano. Já temos aqui. Não, arrisca, coloque, né? Essa pessoa ela vai ser uma mediadora dessa relação capital e trabalho. Ela não vai ser uma pessoa que vai só olhar o capital ou o trabalho. Ela vai ser, essa relação ela tem que ser boa, essa relação tem que ser salutar. O empresário precisa do trabalhador, assim como o trabalhador precisa do empresário. E essa relação ela precisa ser trabalhada. É através de um profissional. Às vezes o profissional, como que eu já iniciei um trabalho bem grande, uma empresa grande. Na verdade, eu iniciei o trabalho, eu fiz toda a seleção da pessoa, da psicóloga, e hoje o trabalho está andando. Eu fiquei como uma supervisão, Entendi. uma assessoria, uma consultoria, até a implantação. Implantou, a profissional que está ali, ela segue. Vai lapidando para continuar e aprimorando. Para continuar. E aí, eu comecei só realmente da consultoria, a assessoria. No início, eu fiz todo esse processo. Mas é isso. É partir do pressuposto, eu preciso ter uma pessoa que cuide das pessoas.
delas nos processos, dos meus líderes aqui. O líder, ele também precisa falar. Ele tem muitos desafios, muitos dilemas na liderança. Então, ele tem que ter uma pessoa para ele trocar ideias sobre a gestão de pessoas, sobre as inseguranças, porque pessoas não têm fórmula, não é Entendi. um mais um. E ó, para esse momento, empresário amigo, que tá difícil, né? Como você fala, como eu sinto e vejo dentro de sua empresa, tá difícil encontrar, selecionar, recrutar e admitir. Então vale a pena investir nesse setor. A conta vai fechar. Faz sentido lapidar, não precisa ser como a Clarissa disse aqui, não precisa ser um profissional permanente, mas precisa existir essa área que passou a ter muita importância. E dentro da educação do comportamento financeiro, nós temos muitas soluções para agregar junto com a NR1, porque tem muitos profissionais que estão trabalhando dentro da empresa e possa estar com algum problema nessa área, mas a origem desse problema são as finanças, são os compromissos financeiros que ele tem e ele está em dilema por tudo isso. Então, a NR1 também, a gente adiciona lá dentro, com um profissional como a Clarissa, metodologias para identificar como é que está o comportamento financeiro. Eu tive em empresas, Clarissa, que dentro do departamento, no DP, tinha 40 pedidos de demissão. Sim. E os pedidos de demissão, eles tinham o cunho financeiro, dificuldade financeira. E o pior, quando a gente for olhar algum daqueles casos, era por questões, algumas por jogo de azar, que ele entrou num momento desconhecido. Então, o preventivo sendo feito, gente, dentro da empresa, através de uma individualidade de cada pessoa, né? Uma pessoa acreditar que investimento é colocar dinheiro em jogo de azar, Sim. é desconhecimento, gente. É puro desconhecimento. Até aproveitando, Sérgio, que eu tive a oportunidade, né, no meu escopo de trabalho com os líderes, a gente trabalha muito a educação financeira. Porque a educação financeira é algo que muitas pessoas, elas têm uma rotatividade em empresas, porque elas sempre colocam a culpa no seu salário. Ou no seu salário, ou ganham pouco naquela empresa, então vão para outras, né? E por muitas vezes são levadas a mudar de emprego por uma diferença salarial, achando que vai resolver a sua vida. E, na verdade, está ligada ao comportamento dela, em relação ao salário dela. Então, quando a gente tem o escopo dos líderes, a gente trabalha os líderes em relação a isso, porque a insatisfação, a incomodação que começa a ter nas pessoas dentro da empresa é por quê? Porque não conseguem administrar o seu salário e começam a ficar endividadas e passam a achar que o problema é a empresa ou o seu cargo. Então, vem um incômodo que leva uma baixa produtividade, que leva um olhar para fora, né? Aquele talento dentro da tua empresa começa a olhar para fora, achar que eu vou mudar de empresa, vai resolver. Não, porque se você não mudar o seu comportamento, você vai ter problemas, né? A gente pode ver isso no recrutamento. Quando a gente olha lá, aquela pessoa está saindo aqui, está saindo ali, está saindo. Por quê? Também por causa do comportamento financeiro. E aí nós vamos fazer para vocês, nós vamos deixar aqui embaixo, você vai já estar vendo aqui no vídeo, um QR Code, onde você vai conseguir fazer o seu diagnóstico financeiro do momento. Aonde clica aí com a sua câmera e vai abrir para você um questionário e você vai conseguir, quem estiver assistindo pode fazer isso agora ou daqui a pouco, porque eu vou deixar um pouquinho mais esse QR Code aparecendo. Legal. E aí você vai fazer o diagnóstico financeiro seu do momento. Por que acontece, né, tudo isso? Muitas vezes o empregado ou a pessoa que está convivendo com isso, ela está mantendo um padrão de vida naquele momento incompatível com aquela renda que ele tem. E aí vem esse problema que pode desencadear um problema sócio, né? Psicossocial. Psicossocial, inclusive, porque ele
se auto-sabota. Eu quero ter ali o meu padrão de vida de 8.000 e eu tenho uma renda de 4. Aonde vai acontecer? Essa conta não vai fechar. Então, faça o seu diagnóstico aqui. Você vai entender esse momento. Se você quiser explorar isso mais, a gente, depois que você fizer, nos chame. Você vai até receber para você fazer o seu orçamento financeiro doméstico, para você encontrar se as suas receitas elas estão compatíveis com as suas despesas, Ótimo. né? Já E está um esse é prêmio um aqui. exercício que a gente faz no nosso escopo, porque a gente trabalha o líder para ser, ele vai ter na equipe dele pessoas com esses problemas de comportamento financeiro e ele precisa saber orientar. Então a gente faz todo um trabalho também. Vocês estão entendendo porque ela está aqui, né? Olha só, né? Já tem toda essa sintonia que eu tenho com a Clarissa, conhecendo ela, porque essas coisas estão todas conectadas, né? Nós estamos... tem vários pontos, até eu conversando com o empresário ontem, que ele tem 35 anos no trabalho dele e é uma empresa que ela já virou uma empresa continental e saiu tá passando para outros países e ele fazendo os pontos, olha, aconteceu aqui, eu investi em pessoas aqui, na época de maior dificuldade da empresa, eu coloquei mais recurso na gestão de pessoas, porque eu precisava reter os valores que eu já tinha investido. Então, gente, tudo está conectado. Não tem como, a energia positiva, a energia boa, né? Você chamar, eu Exato. até ontem a gente brincando com o orçamento de uma empresa, né? Sim. A gente falou assim, ó, na brincadeira, todo mundo falou, vou começar cortando a despesa pelo cafezinho. Uma empresa de vigilância não dá para começar a cortar o cafezinho, gente. Vamos Né? tirando a brincadeira, é por aí, é olhar para o todo, porque tudo está conectado. Eu queria aproveitar que nós estamos com você aqui hoje, eu vou fazer uma recomendação de leitura, que é esse livro do meu amigo, do Reinaldo, né, que ele é o presidente nacional da ABFIM, Sim. né? A ABFIM é a Associação Brasileira dos Profissionais da Educação Financeira, da qual eu sou presidente estadual, né? E todo jovem, ele tem um momento que ele começa a querer ter o dinheirinho dele. Ele chega um momento que ele quer investir no sonho dele e ele começa a entrar num dilema da mesada que ele recebe do pai ou da mãe, ou enfim, né? Que ele ainda não tem a renda dele, mas ele começa a imaginar, como é que eu vou fazer renda? O que eu vou ser para mim fazer renda? E essa literatura aqui, ela faz com que desperte nele, dentro Isso é muito das folhas, diferente muitas vezes dos aplicativos que estão rodando, que desperta ele para o consumo, desperta ele para investir dinheiro que ele ainda nem tem ganhando. Sim. Aqui desperta ele no que ele quer ser, que vem muito do que você está falando, que encontra muitas vezes um colaborador numa empresa sendo recrutado para algo que ele nem quer ser, ou ele nem sonhou em ser, e na hora que você conversa com ele, ele não sabe ainda o que ele quer ser. O que ele quer ser. Ele quer um trabalho. Exato. Ou o emprego é quem já sabe o que quer ser. Ele vai identificar mais fácil. Então fica essa recomendação de leitura, tá o QR Code aqui para quem quiser adquiri-lo, tá? E nós vamos falar um pouquinho agora com Clarissa, o que eu quero ser? Quem não pensou no que quer ser, quando vai procurar uma vaga de emprego, será que ele está com muita dúvida? Ou ele só está pensando na renda, que eu preciso sustentar minha família? Como é que é ali aquele momento? Olha, a gente percebe essa questão hoje da ausência, né, no ensino médio, essa ausência de recurso para os alunos terem essa visão, já sair de um terceiro ano. Para você ver que eu atuo na área de recursos humanos, então eu sinto diretamente o impacto disso. Porque muitos dos nossos jovens não têm condições de ir para uma faculdade. Elas vão precisar, primeiramente, ir para o mercado de trabalho para ter uma receita, para depois ir buscar o sonho da faculdade. E quando eles saem da faculdade, eles saem despreparados no comportamento profissional, porque nós não temos na base curricular do ensino médio a questão do comportamento no ambiente de trabalho e também nas questões financeiras. Nós não temos. Então, aquele jovem, ele sai, se ele não tem
Se ele não tem recurso para ir para a faculdade, ele sai para o mercado, mas totalmente despreparado. Se ele teve uma oportunidade de ter sido um jovem aprendiz, aí ele pode sim ter tido algumas experiências teóricas e técnicas como jovem aprendiz. Por isso, é uma coisa muito importante para a gente fomentar isso, né? Mas se ele saiu direto para arrumar um emprego, ele sai totalmente sem esse recurso de comportamento do trabalho, né? De comportamento na questão financeira. E isso tudo, até a questão financeira, a hora que ele recebe, ele vai investir de uma maneira disfuncional, muitas vezes, nos jogos. Ou ele vai investir em coisas que não vão levar vai deixar de investir no sonho da faculdade, né? Então, a gente percebe que isso tem um grande impacto devido à nossa questão educacional, né? Então, o jovem, ele sai. Então, na faculdade da Unic, né, ali, quando eu fiz faculdade, nós fomos no ensino médio levar um teste. Uhum. Um teste vocacional, né? O teste vocacional é uma coisa muito importante, Sim. porque ele te dá pistas, ele não define, mas ele dá pista e abre para o jovem, né, as escolhas. Então, foi na verdade, um estágio numa escola, mas isso não é regulamentado. Não tem no currículo da escola, no currículo, como que é, no planejamento, nas diretrizes, bases, exatamente, do ensino, das diretrizes de base do ensino. E o jovem ali com 14, 15 anos, ele tá ali com o cérebro dele em formação, super acelerado. Então, assim, aí quando ele vê Elon Musk, que com uma ideia capta bilhões, ele vê uma pessoa que fez um aplicativo e de repente isso acelera e gera muitos recursos. Ele começa a ser uma pessoa que fica muito acelerado e muito, sem nenhum tipo de freio, né? Ele fica só indo para frente, acelerando e querendo buscar recursos através de ideias. Então, eu me lembro que eu fiz o curso técnico em contabilidade no 2º grau. Sim. E esses cursos hoje estão muito diferentes, né, os cursos técnicos, mas eu, quando me formei, eu já podia trabalhar em um escritório de contabilidade. E ali eu escolhi o curso pela minha habilidade que eu tinha com os números, com as contas, gostar de lidar com o documento naquele momento. Então, uma dica sempre para você que está aí, e vai ser reforçada aqui pela Clarissa, o seu jovem, seu filho, seja ele sobrinho, filho, né, que está aí conversando com você, e ele está nessa dúvida do que ele quer ser, né? Faz ele olhar para as habilidades, né? Faz ele olhar para aquele assunto que ele domina. Né? E fomenta essa leitura, fomenta ele estar em contato com uma psicóloga. Teste vocacional. Muitas vezes fala, não, nesse meio digital, não, tá fora. Não, é o momento que sai um pouco das redes digitais para ter uma conversa de escuta mesmo. Né? A psicóloga ali vai fazer o teste, vai vir na verdade, vem alguns parâmetros lá para ser orientados, e isso vai abrindo para essa discussão. O importante é abrir para a discussão. Sim, e fala para o nosso que está assistindo aqui, o nosso público, teste vocacional não é algo para aplicar uma vez na vida, né? É algo que pode ser feito ali na pré-adolescência, durante a adolescência, durante a juventude, né? Sim, hoje nós temos até os mentores, né, que estão muito focados em mudanças de profissões, de olhar de novo o que eu quero, porque a gente é um ser humano que muda
né? Às vezes você começa numa profissão durante a vida e depois você vai buscando outras alternativas, os acontecimentos, as experiências graças a Deus, vai fazendo a gente modificar. Uhum. Então, eu sempre oriento isso, vai buscar esse debate. Né? O teste vocacional, ele é um parâmetro, ele não é definitivo, ele é a fotografia daquele momento, né? Daquele momento e dá percepções do que você pode ser trabalhado em você, ou você está buscando uma mudança de carreira também. Então, assim, são coisas que levam a gente a fazer um debate interno. E nessa parte aí que a gente tá falando, que a gente vai, acho que chega também, eu acho que é legal falar, o currículo, né? Na hora que quem tá fazendo um currículo hoje, você queria falar alguma coisa sobre isso? Sim, esse é uma coisa muito importante. Eu falo que o currículo é a apresentação, chega antes que o candidato. É o papel, é o digital, é o currículo digital, seja como for. Mas ele chega antes do candidato. Então, à medida que eu sei temperar, né, formatar esse currículo de uma forma que eu coloque as minhas experiências para o recrutador ler e entender as experiências que você teve anteriormente. Isso é muito importante, né? Então, isso chega... E se chegar de qualquer jeito, o recrutador não está ali na frente com você, né? Se você puser as suas experiências muito superficiais, pode ser que não seja atrativo para o recrutador. E ele não acaba não chamando aquele candidato por falta de dados, né? Descreva as suas experiências de uma forma objetiva, mas descreva, na verdade, a linha da sua experiência. Coloque suas últimas 4 experiências, explique as atribuições, né? Isso é importante, porque, de certa forma, hoje não tem mais a entrega de currículo física, mas tem a digital. E assim, chega primeiro do que o candidato. É a forma que o recrutador tem de estar falando com o candidato. Tem uma pessoa que me passou aqui pelo WhatsApp, né? Uma pergunta. A gente está no YouTube, mas nós temos todas as outras redes sociais aqui. A pessoa sabe que você está aqui comigo. Perguntou sobre o LinkedIn. O LinkedIn, Isso. ótimo. O LinkedIn é um mundo à parte, né? Também ali é uma virada. Acontece tudo lá dentro. Acontece tudo. É uma rede, né, de pessoas, dos profissionais conectados, que estão as empresas, né? Que ali você capta, né? Você pode ser o headhunter, que você capta pessoas você pode divulgar suas vagas, você pode trocar também, trocar experiências, tirar dúvidas. Então ali é um lugar para estar atualizado, né? Com todos os seus cargos históricos. Ali também. Ali é uma questão digital, né? Que você tem que estar com a sua página atualizada, a sua página, na verdade, feita, porque ali acontecem oportunidades. Ali você vê bastante pessoas hoje conseguindo emprego através do LinkedIn. Olha aí, fica a dica então. Tá. Você que é empresário e procura mais um canal de captação de candidatos, o LinkedIn é um lugar para você atualizar e a Clarissa pode colaborar com isso também. No episódio anterior, que nós tivemos da semana passada, o César Macegosa, ele é um especialista de tecnologia. Isso. E ele esteve conversando com a gente e deu uma dica muito interessante para a nossa audiência. Ele falou, olha, não é a tecnologia, não é o ERP, não é o sistema que vai mudar algo que o empresário não está satisfeito, mas sim são as pessoas que operam e o mapeamento do processo que for feito com essas pessoas. Como você pensa sobre isso daí também? Então, Sérgio, você sabe que eu sempre fui intrigada. Eu falo, como que uma plataforma ou uma equipe de implantação de uma tecnologia não tem
alguém especialista na área de desenvolvimento humano. Porque para implantar toda e qualquer operação através de uma tecnologia, uma plataforma nova, você mexe na operação. E quando você mexe na operação, é natural que você tenha uma resistência, porque as pessoas estão confortáveis naquela operação estabelecida até então. Quando se muda a operação, vem as resistências humanas. Não, eu não sei fazer isso. O programa dá sempre errado. A culpa é do programa. Então, essa transição, ela é inevitável hoje. Porque os dados de análise do resultado de uma empresa é dado com muito maior facilidade pela tecnologia. Quando você integra sistemas, né? Quer dizer, sistema financeiro, sistema de gestão de pessoas, você integra, chega no final do mês, você tem uma leitura de todos os dados da empresa, com mais exatidão. E para acontecer isso, quem alimenta tudo isso? São as pessoas. São as pessoas. Então, se elas não estão sensibilizadas para aquele processo de mudança, demora muito para você estabelecer um novo sistema, uma nova tecnologia, né? Você compra. Às vezes o empresário compra e quer aquilo de um dia para a noite. E às vezes também a equipe de TI quer aquilo de dia para a noite. E não é assim. Por quê? A virada de um sistema lida com as questões humanas, que você tem que explicar o porquê, para quê, né? E ela tem que estar inserida do começo ao fim. E manter a cultura, né? E manter a cultura. Então, a questão de você ter uma pessoa que vai ajudar nesse processo. Por isso que quando você tem alguém do desenvolvimento humano, ela também está inserida nesses novos processos que precisam ter para obter dados reais, verídicos, objetivos de como está a empresa. Olha essa dica que a Clarissa acabou de dar aqui. Muito interessante. Vai mudar um sistema, sua empresa, o sistema tem esse nível de importância. Então, a pessoa que está ali na gestão de pessoas, sendo acompanhada pela Clarissa, vai ter um acompanhamento dos pontos de resistência, dos lugares aonde precisa ser preservados para a cultura manter, enfim. Porque quando você vai mudar o sistema, você quer resolver e quer agilizar. Mas fica aí, tem uma palestra que eu faço, eu tenho um PowerPoint, uma tela do PowerPoint, onde eu mostro alguém que está dirigindo um carro, super simples, e de repente esse mesmo piloto vai para um carro de corrida. Não é porque ele dirige, né? E você pode até ver, eu vou colocar aqui agora. Você pode ver, o carro aqui tá com o piloto, ele é um carro simples, ele é um piloto. Agora você colocou ele aqui nesse outro carro, super veloz. Não é porque ele sabe dirigir que ele vai conseguir dirigir isso aqui sem treiná-lo, sem ele ter habilidade ou sem ele ter talento. Né? Então, vamos pensar mais ou menos isso que nós estamos falando aqui, né, Clarissa? E se ele não entender o porquê precisou mudar e aonde vai chegar essa mudança, por que mudou, né? É porque quando a gente muda é para se tornar mais eficiente e principalmente as plataformas, hoje é mudado para eu ter leitura da minha empresa na questão não subjetiva, mas objetiva. Números, dados, né? E para ser trabalhados. O César mesmo, já tivemos junto, né? O César Macegosa do último episódio, uma empresa que a gente atendeu junto, que ela tinha feito um investimento assim superior, da casa de milhões, né? Dentro de sistema da empresa, mas estava muito parecido. Gestão fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ele tinha um sistema novo muito importante de capacidade, mas pela rapidez que quis fazer tudo, pegou como eram os dados do passado e jogou para o novo. Ficou muito parecido. A liberdade, o monitoramento pouco. Os relatórios e né? tudo Então, mais. você tem que tomar também muito cuidado, porque senão você começa a ter um sistema muito potente e não ser usado. Mas por quê?
Porque teve um treinamento superficial que não envolveu a questão também do comportamento humano. Gente, estamos aqui já há um tempo, o tempo voou, a gente vai falando, é um tema muito interessante, a gente não vê passar as horas, né? Nós vamos voltar em breve com algo mais específico. Hoje nós fizemos aqui uma chuva de perguntas, vários assuntos, conversando com a Clarissa, é, e o que fica aqui ó, é muito importante para todos. Você que chegou agora, principalmente. Nós estamos falando daquela área da empresa que está o maior valor, que são as pessoas com a sua individualidade, com a sua habilidade, com o seu talento, cada um, né? Ou até aquele que não está colaborando muito, mas está ali, né? De alguma forma fazendo algo que o mantém na equipe. É o maior valor, né? São as pessoas. São as São as pessoas. pessoas. Então, nós precisamos investir mais atenção E para, é o né? maior desafio, né? As pessoas são pessoas diferentes, estão dentro de uma única cultura, mas também tem muitas diferenças humanas no mesmo lugar. Então precisa desse olhar mais específico sobre as pessoas. Clarissa, você acha que as empresas, por estarem mais transparentes, hoje, quando a gente chega em alguma empresa, a gente consegue entender muito dela sem conversar com o dono, sem conversar com as pessoas do RH. Você acha que essa transparência também está fazendo com que o candidato fale, essa empresa não é para mim, essa empresa não tem os meus valores? Você acha que isso tem alguma influência também nesse momento da recrutação ou não? Isso depende, Uhum. porque depende das competências, né? Tá. Hoje a gente olha a parte operacional, ela tá preocupada na questão de subsistência, né? Agora, uma competência um pouco mais pleno, mais sênior, uma competência gerencial, sim, ela também, ela tá olhando aonde eu vou, né? Será que tá alinhado ao meu propósito de vida? Porque as pessoas mudaram, né? Com a Covid, a chave da questão da finitude de vida veio muito forte. Então, às vezes as pessoas hoje estão escolhendo locais que têm que impactam numa qualidade de vida pessoal melhor. Entendi. Estamos Ficou chegando claro? Ficou, e estamos chegando então no momento, é mais ou menos assim, né? É aquele do currículo que ele diz que ele adora animais, mas na rede social dele ele tá lá caçador, né? Muitas vezes. Exato, tá E, desalinhado, né? e muitas vezes o empresário também, né, dizendo esse processo inverso. Para contratar, ele está dizendo uma coisa e depois de contratado é tudo diferente. Então, o alinhamento, fica essa palavra, né? Alinhamento, né, com os seus valores, né, o que você promete, alinhado com o que você faz. Vamos chegando ao final, né? Os seus contatos estão nas descrições dessa publicação. Em alguns momentos você viu que passou também as redes sociais aqui da Clarissa. Procurem ela para conversar, para alinhar. Ela tem material publicado também nas redes sociais que explica muitas coisas do que ela está falando aqui. Eu vou deixar o microfone disponível para você aqui, olhando para a câmera, deixando suas considerações finais, um recado que você queira dar para nossa audiência. Gostaria, assim, na finalização, né, agradecer o acolhimento, a gente ter esse bate-papo bem gostoso, tranquilo, né? E falar de algumas coisas que a gente gosta, né, Sérgio? É Sim. gostoso, flui. Então é isso. O recursos humanos, ele é uma vertente que precisa ser vista, né? Não tem jeito de ser escondida, porque isso impacta no resultado. E ter um RH eficiente é proteger a empresa, é deixar essa relação ser leve e ter um ambiente de trabalho melhor. Então, invista, né, na sua empresa, nesse olhar humano, nessa parceria que pode ser o RH
para você, empresário, né? Essa parceria estratégica, que é olhar para as pessoas, olhar para o resultado. Às vezes, o resultado traz algo que está nas pessoas ou que está no processo, né? Então, é isso. O meu convite é isso. Olhe mais para esse ponto que hoje é como que fala? Nevrágico. Não, que é um ponto importante. Vamos colocar assim, é Isso. mais fácil. Que é um ponto importante da empresa e para os empresários também. Para a saúde emocional do empresário também. Gente, falamos aqui durante esse tempo com a Clarissa, uma profissional que está em Cuiabá, que consegue entregar para você, empresário, tudo isso e muito mais para sua equipe, de forma temporária, de forma permanente, assistida, por pontos, por projetos. E eu tenho dito sempre, a educação do comportamento financeiro, ela começa com as pessoas. Começa com as crianças, começa com os jovens. A gente tem que falar de finanças a vida toda e não tem como falar disso sem comportamento. Fica aí essa dica toda para vocês. E tem uma novidade muito grande que eu quero compartilhar sempre, que aconteceu a semana passada. Foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei 2979 de 2003, aonde se adiciona nas leis de diretrizes e bases da educação brasileira o ensino do comportamento financeiro de forma lúdica e de forma transversal em todas as matérias da grade normal. Isso é uma grande conquista. Nós da BFIM, que estamos fazendo sempre diligências lá no Senado, lá na Câmara, participamos de comissões especiais, pedindo para os senadores, pedindo para deputados. Chegou o momento. É um momento de celebrar, é um momento assim importante. É claro que ainda tem todo um ritual, mas isso já passou pela Câmara Federal, chegou no Senado, a relatora fez alguns pontos, mas foi aprovado no Senado e agora volta para a Câmara. E muito em breve, por tudo que se fala, a Câmara vai passar tudo e isso vai para o presidente sancionar. Então nós podemos ter 2027 já a matéria de geografia falando de educação financeira, a matéria de português. Sérgio, estava até encerrando, mas isso me veio inspiração. Muitas vezes as pessoas falam, como vai ver matemática? Como vai ver educação financeira em geografia? Como vai ver em português? Veja bem, nós não podemos esperar que um jovem ou uma criança, né, fale de um contrato somente se ele for para a aula de direito. Nós precisamos que ele fale de um contrato igual ele fala de um poema, igual ele fala de uma interpretação de um texto ou de um livro que ele leu. Por quê? Para ele já saber o que é contrato, o que é obrigação. Inclusive, o aluno poderia ter um contrato de comportamento de sala. Nada mais, tudo isso. Então, gente, na aula de geografia, ele pode ter educação financeira também, saber que ouro daqui no seu estado, que nós estamos no Mato Grosso, é um ativo financeiro, que ele tem um valor X, que ele é vendido na bolsa de valores ou no balcão à vista, que o calcário, por exemplo, que todo mundo sabe o que é calcário, mas talvez não temos nenhum aluno do ensino secundário, o ensino médio, o ensino fundamental, que saiba quanto é uma tonelada de calcário. Que inclusive uma carreta cheia de calcário é mais caro o frete do que o conteúdo que está em cima. As crianças que recebem esse tipo de informação, ela começa a ter um desenvolvimento, né, na parte do comportamento financeiro melhor. Ele começa a entender, poxa, uma carga de calcário então que está em cima não vale tanto quanto o valor do frete, igual uma carga de papel descartável. Papel vai começando a despertar. E sempre, por isso que o Sérgio é um grande ativista da educação do comportamento financeiro, quem me conhece, que a gente consegue com pequenos exemplos, com pequenas atividades. E eu estou no momento de celebrar. Essa portaria de lei foi aprovada e esse projeto de lei foi aprovado, então nós devemos ter talvez 2027 muito diferente, porque nós estamos com um momento onde as bets estão
crescendo, as apostas crescendo, muitas formas de estímulo do consumo crescendo. Nós precisamos levar esse conhecimento. Temos aí os créditos consignados, né? Que é um Sim. ponto que a gente nem falou dentro das empresas. Tem hoje o crédito Sim. consignado privado, tem funcionário que não está recebendo já o salário por todos os compromissos que ele faz nesse regime de crédito que vem descontado já do e-social dele. E Vai que ficar para um isso próximo dia, né? Vai ficar para um uma próximo, pena. vai ficar para um próximo dia da gente falar que tem muitos temas, mas muito obrigado, Mas também estou Clarice. feliz com essa conquista, porque é isso que nós precisamos, né? Trazer o debate, é desde a criança mesmo, entender tudo isso, né? Porque, com certeza, os brasileiros aprendem o comportamento financeiro caindo, né? Se frustrando. Você sabia que 62% da população mato-grossense ela tá com algum registro nos institutos de negativação? Então, assim, o que a Clarissa está dizendo é muito interessante. A gente tinha que ter o exemplo da educação do comportamento financeiro pelas conquistas. E nós estamos tendo um exemplo pelas questões negativas, né, Clarissa? Exato, exatamente. Então, Mas eu peço que Deus a gente continue, precisa, né? exato, a Nos gente precisa ser abençoando e insistente. nós sermos insistentes e perseverantes na Amém. busca do positivismo. Que bom. Muito obrigado, Clarissa. Obrigada a você, Sérgio. Agradeço toda a tua equipe, você. Muito obrigada pela oportunidade de nós falarmos sobre isso, esse encontro muito agradável. Obrigada. Obrigado. Até breve. Até breve.